Esses dias eu recebi esse e-mail e eu quero aproveitar esse texto para entender com você qual é o procedimento correto para a gente trabalhar com um loteamento de chácaras, um condomínio de chácaras ou, como muitas pessoas chamam por aí, um loteamento rural. Vai ser importante a gente ler esse texto para perceber como existem muitos detalhes que estão errados nessa descrição. Vamos lá. Boa noite. Tenho um terreno rural de 75 mil metros quadrados, totalmente irregular, com todos os documentos pertinentes, e estou fazendo um chacreamento com finalidade urbana, com 11 partes. Como regularizar esse empreendimento? Observação: já vendi para 3 pessoas e escriturei 20 mil metros deste terreno. Bem, vamos entender o que está acontecendo aqui nessa descrição. Essa pessoa tem uma propriedade rural com 75 mil metros quadrados e fez uma divisão em 11 partes e está comercializando essas partes. A gente aqui não tem um detalhe se essas partes são iguais ou se elas são diferentes, mas também não é relevante aqui para a nossa análise. E aí, existe um pequeno detalhe nessa descrição que faz toda a diferença. Ela fala assim: estou fazendo um chacreamento com a finalidade urbana. Se o propósito desse empreendimento é a finalidade urbana, ou seja, é diferente das finalidades rurais, então existe uma regra específica a ser seguida. A gente tem que entender o que isso significa, né? Finalidade urbana é a residência, segunda residência, lazer, moradia. São coisas relacionadas com a vida em cidade, finalidade urbana. O oposto disso seria uma finalidade rural, que é a exploração agropecuária, que é a utilização de uma propriedade como fazenda, que é criar animais para abate ou para extração de leite ou criar plantas. Isso aqui é a finalidade rural. Você é impedido de ter atividades rurais dentro de uma área urbana. Você não pode criar animais silvestres dentro de um lote dentro da cidade. Você é impedido pelo Código de Posturas do município, da mesma maneira que você é impedido de exercer atividades urbanas numa zona rural. E o parcelamento do solo é um desses exemplos. E agora eu vou trazer aqui o nosso primeiro artigo. Esse aqui é o artigo 3º da Lei Federal 6766. Essa lei trata sobre o parcelamento do solo urbano. E aí você vai ver por que a gente precisa respeitar essa lei neste caso. Vamos para o texto. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. O legislador está falando para a gente que se você pretende trabalhar com o parcelamento do solo para fins urbanos, esse empreendimento só poderá existir nessas 3 possibilidades, em uma zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Você não pode trabalhar com o parcelamento do solo para fins urbanos em uma zona rural. Esse é o detalhe. Eu estou falando isso aqui para relacionar com a ideia que existe muito comum no mercado de que é possível fazer um loteamento rural. Dá para você pegar uma fazenda, dividir essa fazenda em pequenas partes por meio do INCRA e vender essas partes de maneira isolada, que é mais ou menos o que está sendo descrito aqui nesse e-mail, né? Isso não é possível. Lá no INCRA existe um mecanismo de desmembramento de propriedades rurais. E aí o Estatuto da Terra estabeleceu uma regra para esse desmembramento de propriedades rurais. É o seguinte: o menor tamanho possível de uma propriedade rural é um módulo rural. E o módulo rural é o tamanho necessário para a subsistência de uma família, por meio da exploração ali daquele terreno. Então, obviamente, o tamanho do módulo rural é variável nas diversas regiões do país. O INCRA estabelece o tamanho do módulo rural por município. Então, existem municípios que o módulo rural tem 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Tem municípios em que a terra é menos produtiva, então o módulo rural precisa ser maior. Então, a gente tem uma regra. O menor tamanho possível de uma propriedade rural é um módulo rural. Então eu posso ter uma grande fazenda e decidir vender uma pequena porção dessa fazenda. Qual é o limite de tamanho dessa pequena porção que eu posso vender? O limite é o módulo rural. E aí eu posso seguir esse procedimento e seguir vendendo pequenas porções da minha propriedade se o objetivo disso que eu estou fazendo e o objetivo da pessoa que está comprando é manter a exploração agropecuária. Então, nesse caso, eu tinha um pasto que eu usava para plantar soja, o meu vizinho se aproximou e fez uma oferta, e então comprou esse pasto. O meu vizinho vai continuar utilizando esse pasto para plantar soja. Então,
Se eu estou respeitando essa regra da finalidade do que eu estou vendendo, eu posso trabalhar com o desmembramento que acontece lá no INCRA. E aí, nesse e-mail aqui, dá a entender que essa pessoa está fazendo esse parcelamento por meio do INCRA, porque ela fala o seguinte: estou fazendo o chacreamento com finalidade urbana com 11 partes. Por que a gente está falando aqui sobre 11 partes? Provavelmente ele pretende dividir essa área em 11 grandes partes e aí vai atender o requisito do módulo rural lá do INCRA. Mas a gente não pode trabalhar dessa maneira porque esse parcelamento ele tem fins urbanos. Então, qual é a maneira correta de trabalhar quando eu quero fazer um empreendimento desse tipo? O procedimento é ir até a prefeitura e batalhar para a inclusão dessa nossa propriedade dentro da zona urbana do município. Porque o nosso empreendimento será analisado e aprovado segundo as regras da prefeitura. Então, o tamanho mínimo do lote, as obras de infraestrutura, o rito do processo administrativo, tudo isso vai acontecer dentro da prefeitura, seguindo as regras da prefeitura. Então, a nossa propriedade precisa ser incluída na zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica. Esse perímetro urbano do município não precisa ser contínuo. Não é que o município vai expandir a área até chegar lá na sua propriedade. Não, existe aqui o centro do município e a sua propriedade pode estar distante, alguns quilômetros do centro do município, e aí vai ter um novo perímetro lá, incluindo isso numa zona de urbanização específica. E aí, as obras de infraestrutura para o seu empreendimento, elas também serão adequadas para essa zona de urbanização específica. Por exemplo, a prefeitura pode afirmar que para você fazer um loteamento no centro do município, você precisa pavimentar as ruas com tal característica, por exemplo, com o CBUQ, concreto betuminoso usinado quente. Agora pode ser que para você, lá longe, a prefeitura fala, olha, não precisa pavimentar essas ruas por causa da característica do empreendimento e quem vai utilizar ali, ela abre uma exceção para essa zona de urbanização específica e você não precisa fazer o pavimento asfáltico nesse seu empreendimento. Agora, eu vou colocar aqui na tela o nosso segundo artigo da Lei Federal 6766, que fala sobre esse procedimento para esses empreendimentos que são afastados do centro do município. Olha só, todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do INCRA, do órgão metropolitano, se houver onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, seguindo as exigências de legislação pertinente. Então, olha só, ele está falando aqui para a gente como é que é o procedimento. Se a sua propriedade tem uma utilização rural, se ela é nominada como rural pelo INCRA, está registrada assim no cartório, você precisa antes fazer um procedimento chamado descaracterização desse imóvel lá no INCRA. Esse é um procedimento que não é tão difícil, mas ele é burocrático e vai demorar alguns dias. Então, você precisa fazer essa descaracterização, registrar essa alteração na matrícula e então você estará liberado para lidar com a prefeitura. Existe uma lista de documentos que você precisa apresentar no INCRA. Atendidos esses requisitos e atendidas as pendências que vão aparecer lá na frente, você vai conseguir resolver esse problema. Mas agora me chama muita atenção a observação desse e-mail e ele fala assim: já vendi para 3 pessoas e escriturei 20 mil metros deste terreno. Isso aqui é uma falta muito grave, porque como a gente está vendo, apesar de você não ter respeitado o rito administrativo, este é um empreendimento de parcelamento do solo para fins urbanos. E aí você fez a venda e fez escrituras públicas de algo que não foi registrado conforme a Lei Federal 6766. E aí a Lei Federal 6766 caracteriza esse ato como sendo um crime qualificado contra a administração pública e essa qualificação está escrita para a gente no artigo 50 da Lei Federal 6766. Vamos ver o que esse texto fala. O crime definido nesse artigo é qualificado se cometido por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no registro de imóveis competente. A pena é a reclusão de 1 a 5 anos e multa de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, nesse caso, você está cometendo um crime qualificado contra a administração pública, por quê? Você não apenas teve a intenção de vender, como você vendeu e fez escrituras públicas para os seus clientes de um loteamento que não foi registrado. Ele não foi registrado porque você vinha seguindo a regra errada. Como eu não tenho detalhes, eu estou supondo aqui que provavelmente você seguia
o desmembramento de imóveis rurais, como eu vinha descrevendo aqui no início do vídeo. E se esse for o caso, então você está cometendo um crime contra a administração pública. Essa nossa lei federal aqui, ela ainda prevê o que os seus clientes deveriam fazer se eles descobrirem que o seu loteamento não está registrado. Está descrito para a gente aqui no artigo 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, que é o que a gente está entendendo. Artigo 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se haja registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta. Então, mais abaixo nesse artigo que ele vai falar que, na verdade, não é que o seu cliente vai ficar sem pagar, ele vai fazer o depósito em juízo dessas prestações. Mas o que ele está falando aqui é que, uma vez que seu cliente ficar sabendo, ele precisa ficar te pressionando e ele tem que parar de te entregar dinheiro, porque é uma falta muito grave vender um empreendimento que não foi registrado. Então, você ali no início fala assim, né, que você tem um terreno rural com 75 mil metros quadrados totalmente irregular, com todos os documentos pertinentes. Não está totalmente irregular. Pode ser que você tenha essa regularidade se tratando de um imóvel rural, que é você já fez o seu georreferenciamento, você está pagando o imposto em dia, você tem um cadastro na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Pode ser que você esteja regular nesse aspecto. Agora, olhando para o empreendimento imobiliário que está acontecendo ali em cima, aí não. Você não está regular e você não tem todos os documentos pertinentes. Qual que é a minha recomendação para você agora? Você precisa imediatamente suspender as vendas desses lotes. Você não pode continuar vendendo isso, né? Você já teve uma falta grave lá no início e você não pode permanecer nessa falta. Então, suspenda essas vendas imediatamente. E agora, você vai correr atrás dos trâmites burocráticos para transferir essa sua propriedade para a zona urbana, zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica do município. E aí você vai transferir isso dentro do município, pegar esse documento lá no municipal, levar no INCRA, fazer a descaracterização disso, e então dar andamento no desenvolvimento desse projeto. Vai contratar os projetistas para fazer o desenho do seu empreendimento de maneira talvez até mais eficiente, porque agora você vai poder trabalhar com lotes menores e outras características, e vai seguir com a aprovação disso. E o mais importante é que você também vai ter que passar agora pela etapa de licenciamento ambiental, que não é simples e até o momento ela veio sendo ignorada. Então, em toda a descrição que eu fiz aqui dos problemas nesse vídeo, eu não falei sobre a possibilidade dos crimes ambientais. E como você fez um parcelamento do solo para fins urbanos sem licenciamento ambiental, você também está numa falta ambiental e você pode ser cobrado disso, e a gente sabe que os crimes ambientais não prescrevem. Então, essa é mais uma das etapas que você vai ter que passar na regularização desse empreendimento. Eu sempre digo para os meus alunos que essa etapa burocrática de aprovação e licenciamento, ela é chatinha, ela é demorada, ela é estressante, mas ela não é tão complicada assim, porque toda essa etapa, tudo que você vai ter que fazer é o atendimento de um checklist. Você vai na prefeitura, você tem que atender uma série de exigências. Você vai no INCRA, existe uma série de exigências e pendências. Você vai no cartório, existe uma lista de documentos que você tem que levar para fazer o registro do empreendimento no cartório. É sempre desse jeito. Eles vão te exigir alguns documentos, você vai atender isso. Pode ser que tenha uma pendência, você atende a pendência. É sempre dessa maneira. Não é complicado, é demorado. Não é difícil, só vai te gastar muito tempo para chegar nessa parte. O que é difícil, na verdade, é o que acontece em seguida. Por exemplo, você descreveu que você fez somente 11 unidades. Talvez nem seja um desafio tão grande comercializar essas 11 unidades. Pode ser que agora, com essa nova perspectiva de desenvolvimento imobiliário, seguindo as regras da Prefeitura Municipal, em vez de 11 unidades, você faça, sei lá, 75 unidades. E aí, com esse alto volume de unidades disponíveis, pode ser que você tenha um pouquinho mais de dificuldade de levar essas unidades para o mercado e conseguir vender essas unidades com sucesso. Eu digo que o nosso verdadeiro desafio quando a gente empreende dentro do mercado imobiliário é conseguir vender todas as unidades, ter lucro sem grandes problemas jurídicos. E são exatamente esses desafios que você está encontrando no desenvolvimento do seu empreendimento imobiliário. Bem, eu espero que você tenha sucesso nessa jornada e te encontro no próximo vídeo.